Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Estão a ver esta pequena exposição aqui? Isto ainda é do Ina Matsuri, apesar de já ter sido há quase um mês. Então, em alguns sítios eles deixam ficar estas exposições durante mais tempo. Se vocês entrarem no lobby do hotel, como é o caso, e virem isto, não estranho. E aproveitem, porque muitas vezes são coleções muito bonitas e que não estão expostas durante o resto do ano. Então aproveitem. Mas o que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou andar a mostrar-vos um sítio, ou melhor, uma zona, que eu acho que, se calhar, se proporcionar, pode ser uma boa adição ao vosso itinerário de visita aqui ao Japão. Não é uma coisa para porem de propósito, mas é uma coisa que, imaginem que vocês encontram voos a preços muito bons para o aeroporto de Narita. Mas vocês chegam, por exemplo, tarde, chegam tipo às 7 ou 8 da noite, e vocês pensam, não quero fazer a viagem toda para o centro de Tóquio, quero ficar ali em Narita, e se calhar querem aproveitar o dia a seguir, e depois vão no dia a seguir às 3 ou 4 da tarde para Tóquio. Porque Narita não é Tóquio, Narita é Narita, é outra localidade, tem a sua própria história, a questão toda da construção do aeroporto aqui, e ainda se vocês forem no comboio, que é o mais barato, que é o comboio de 790 ienes, não chega a 800 ienes, é uma viagem de mais do que uma hora. Então, pode dar-vos jeito, por algum motivo, ficarem em Narita, a localidade de Narita, que realmente o aeroporto foi feito aqui, ocupou uma parte do que era a localidade de Narita. Aliás, naquela altura houve expropriações e questões difíceis de resolver para os agricultores, porque isto é uma zona que inicialmente era muito agrícola e era uma vila do período Edo com uma história importante. Então a questão toda das expropriações foi difícil e não ficou bem resolvida. Enfim, existem uns patches privados pelo meio da área do aeroporto. It's a whole thing. A história pode se envolver noutras oportunidades. Mas hoje vou-vos mostrar coisas que estão em Narita e que podem ser muito interessantes para vocês verem e tornarem a vossa partida do Japão ou a vossa chegada ao Japão mais bonita, mais interessante, mais autêntica, que é sobre isso tudo que me interessa aqui no canal. Então vamos lá. Então, coisas práticas, como é que vocês chegam aqui? Eu estou toda agasalhada porque estou em plena fase dos nevões de março, weirdly, mas é assim. Então, atrás de mim, vocês têm a estação de comboios da linha JR de Narita. E ali daquele lado tem a estação de comboios da linha Keisei de Narita. Então, há duas estações fisicamente diferentes, dois edifícios diferentes, e pelo meio vocês têm um largo que é ocupado essencialmente por táxis e paragens de autocarro, o que dá imenso jeito para as pessoas transitarem entre uma linha e outra. As linhas não são paralelas, têm estações diferentes, etc. Mas aqui na localidade de Narita, as linhas estão a uma praça de distância uma da outra. Então, se vocês forem ter ao aeroporto de Narita, ou precisarem de ir para o aeroporto de Narita, vocês podem ir pela via Keisei ou pela via JR. Da mesma maneira, se vocês quiserem ir de Tóquio para esta localidade de Narita ou do aeroporto para esta localidade de Narita, podem vir pela linha JR ou pela linha Keisei. Qualquer uma delas serve, porque as duas estações ficam aqui no centro. Mas o centro histórico não é exatamente o sítio das estações. Vocês têm que tomar uma ruazinha para ir para lá, que eu vos vou mostrar agora a seguir. Quando vocês deixam a estação JR, e o símbolo da frente da estação JR é esta torrinha com relógio aqui, quando vocês deixam esta estação para trás e tomam esta ruazinha, que está aqui à minha frente, vocês vão na direção do centro histórico. Uma vez tendo passado a passadeira, vocês estão a caminho do centro histórico de Narita. A caminho. Ainda tenho que fazer esta rua até ao fundo. Então, enquanto vou andar na rua, vou-vos falando um bocadinho de porque é que eu acho que o centro histórico de Narita é mais interessante do que vocês podem pensar. Primeiro, acho que a maneira como
no Japão eles têm estado a divulgar vir à localidade de Narita quando se está no aeroporto de Narita. Acho que a estratégia, e eu acabei de vir de uma reunião disso, é completamente errada. Eles, entre aspas, vendem Narita como sendo um sítio onde vocês têm restaurantes de várias nacionalidades, bares de várias nacionalidades, onde vocês podem tomar whisky americano, podem estar num pub como se fosse britânico, podem ir até a um restaurante brasileiro, etc. Eu não vejo que isso seja interessante para os turistas. Os turistas querem vir ao Japão para estar no Japão. Querem ver este tipo de arquiteturas, querem estar em restaurantes japoneses, querem aprender sobre artesanato, arte, história, cultura do Japão. Eles não querem estar aqui e ter uma simulação do que é estar na Europa ou do que é estar na América do Norte, não é? Ou na América do Sul. Então, por causa disso, todo o material de divulgação da Narita para estrangeiros, ou seja, em línguas estrangeiras, está no sentido de divulgar as coisas que não é aquilo que eu acho que é interessante para os estrangeiros. Portanto, eu vou falar daquilo que eu acho que é interessante. O que eu acho que é interessante aqui na Narita são coisas como os festivais. E agora no mês de Abril, por exemplo, no dia 20 e 21 de Abril, eles vão ter festivais ali no Narita-san. Narita-san é o templo que fica ao fundo desta rua, e depois do Narita-san ainda existe um parque, um jardim muito grande e muito bonito. Então, existe sempre em Abril, normalmente no final de Abril, o festival do Narita-san. Se vocês vierem ao Japão em Abril, por exemplo, para verem Sakura, o mais provável, se fores de meio de Abril para a frente, é que vocês já não vejam flores de Sakura na zona central da ilha de Honshu, mas se vocês forem para a zona norte da ilha de Honshu, se vocês forem até Aomori, ou até se vocês apanharem um avião para irem ao Hokkaido, vocês podem fazer um tour do norte da ilha Honshu e Hokkaido, e podem ver Sakura nessa altura, e depois podem voltar a Narita, ou antes ou depois, e aproveitar este festival. À medida que vocês vão progredindo na rua, vocês vão começando a ver mais estabelecimentos como este. São, já agora, muitas vezes as pessoas perguntam, mas tu só passas nas ruas antes das coisas estarem fechadas. Maltinha já passa das 9h30 da manhã, já são praticamente 10 da manhã, ok? Mas essa é outra característica. Só nos sítios onde vocês têm muita oferta de trabalhadores muito baratos, que normalmente são imigrantes ou estudantes universitários, só nesses sítios é que vocês têm os estabelecimentos abertos mais tempo. Nos sítios normais, vocês têm os estabelecimentos abertos, na melhor das hipóteses, entre as 10 e as 4h30, porque não há trabalhadores suficientes para fazerem turnos de mais horas. Esse é um problema aqui no Japão. A economia japonesa precisa de mais trabalhadores do que aqueles que realmente têm. Porque senão as coisas fecham. Há fábricas a fecharem linhas de montagem, há lojas a fecharem mais cedo, porque não há trabalhadores para os turnos. Este é o Ebisu. Sempre que vocês veem este homem bem disposto, com um peixe debaixo do braço, é o Ebisu, que está associado a mercados e a comer, a beber, a festa, a convívio. Sim. E como esta loja está fechada, eu posso estar aqui um bocadinho à parte. Ao longo desta estrada, ao longo deste caminho para o Centro Histórico Narita, vocês têm estas figurinhas de pedra adoráveis de vários animais do zodíaco da Ásia, não é? O zodíaco tradicional chinês. Depois dali daquele lado, fixem este sinal, daqui deste lado vocês têm, aquilo é basicamente um sítio onde eles vendem os produtos regionais. Eu não posso filmar lá dentro. Vendem comida, bebida, vendem algum artesanato, mas é assim, é uma espécie de confraria de produtores locais
Então, sim, visitem, vejam, vão comprar diretamente ao produtor, é muito bom. Ponto de referência é que aqui deste lado tem um mini santuário, mesmo à frente, do outro lado da rua. Ok, a partir daqui... Uau, sou uma super moto! A partir daqui, a partir deste ponto, e continuando a ir para baixo, seja na direção do centro histórico e afastando-se da estação principal, já começa a ser interessante do ponto de vista das lojas, dos restaurantes e até dos alojamentos. Então, a maior parte das pessoas, again, porque é isso que eles promovem, tudo o que tem a ver com posts da internet, patrocinar influencers para irem lá fazer coisas e criar posts nas redes sociais e não sei o quê, tem a ver com o aeroporto e a estação. Ou as estações, não é? A JR e a QC. Mas eu acho que a partir daqui é que vocês têm a Narita tradicional, como lojas de roupa em segunda mão ou de uniformes escolares, têm aquele centro de produtos regionais e a partir daqui escolhem ir para baixo, descer a rampa, em vez de ir em frente, descem a rampa, fixem cota mais baixo, têm que descer de cota. E a partir daqui é que vocês têm a Narita histórica e têm alguns ryokans. Ryokans são alojamentos tradicionais japoneses. Então, quando vocês estão aqui neste sítio, vão pela rampa para baixo, que significa que quando vão outra vez para a estação, tem que subir, não é? Mas a partir daqui é que vocês têm ryokans e têm estabelecimentos de alojamento tradicional japonês que são muito interessantes. Eu levo pessoas a ficar sistematicamente num deles, que é o Akamatsu, exceto durante o tempo em que o Akamatsu esteve a mudar de gerência e a fazer obras de reabilitação, mas agora já vai ser possível voltar a levar gente ao Akamatsu, que é um estabelecimento, que é um ryokan tradicional japonês que existe desde o século XVIII, sempre a funcionar. Ok? Se quiserem ficar aqui, recomendo vivamente. As lojas estão a começar a abrir, estão a ver? Só vão abrir às 10 e vão ficar abertas até às 4, 4h30. Apesar disto ter muitos restaurantezinhos aqui, estas coisas não ficam abertas para o final da tarde e não servem jantares. O que surpreende muita gente, mas lá está. Ai meu Deus, chega aqui tão bem. Isto é uma loja de sambé, que são bolachas de arroz, geralmente temperadas com miso e shoyu e outras coisas. Meu Deus, cheira tão bem aqui. Isto é o problema de não passarem cheiros pelos vídeos. Oh meu Deus. Ele é de cestos. Eu vou tentar passar a estrada. Agora há um bocadinho mais de trânsito, porque como as lojas estão a abrir, estão a chegar os carros das pessoas que trabalham aqui e das pessoas que têm que trazer produtos. Quando vocês compram aqui, vocês estão a comprar diretamente do produtor. Isto é muito melhor do que lojas de souvenirs do aeroporto. Não tem comparação. Então agora estou a descer para o Centro Histórico Narita. Pronto. E esta é a rua principal da Terrinha, que vai ter ao Narita-san, que é o templo. É o equivalente à rua direita das vilas portuguesas. Estão a ver a rua que vai para a igreja, que tem as coisas ao longo da rua. É isto. Eu sei que é uma comparação curiosa, mas é verdade, é engraçado que as civilizações organizam-se todas mais ou menos da mesma maneira. Quando vocês virem restaurantes estilo este, estão a ver menus a partir de 1900, com as reproduções em resina do que é que são as comidas que se servem lá dentro. Quando vocês virem restaurantes destes, e particularmente se os restaurantes tiverem como especialidade unagi, U-N-A, guia de gato, I, mas lê-se unagi. Unagi é enguia, mas é uma enguia diferente da enguia europeia. É enguia de rio, mas é uma espécie diferente aqui no Japão. E a maneira como eles preparam o unagi aqui no Japão é incrível. Mesmo se vocês acham que não gostam de enguia. Olha, este aqui, por exemplo, é um restaurante de unagi grelhada. Eu vou ver se eu posso gravar para vocês verem. Então eles grelham na hora, depois põem um tempero, aliás, ele já foi marinado antes e põem um tempero depois, fica absolutamente delicioso.
derrete-se na boca, é maravilhoso. E lá está, não servem jantares, só servem almoços. Ou seja, a minha vinda para cima eu já vou ter que fazer. Mais uma vez, cartazes do festival. Vai haver aquele festival de tambores no dia 20 e 21, mas no dia 28 de abril. Por isso é que eu estava a dizer, se vocês vierem fazer um tour ao Japão, ao norte do Japão, ou até mesmo Hokkaido, porque em Hokkaido as Sakura são em maio, geralmente na primeira semana de maio. Então, se vocês vierem ao Japão por essa altura e passarem aqui por Narita, podem aproveitar este festival. Apesar de não ser data fixa, mas é sempre mais ou menos no final de abril. Cada um dos bairros tem um destes andores e isto é muito espetacular. Eu já estive cá quando isto aconteceu. Cada um dos bairros tem um destes andores que congrega dezenas de pessoas, tem que puxar os andores e é muito difícil. E depois eles andam pelas ruas com estes andores e tem pessoas lá em cima de tudo. Isto é ao nível para aí do terceiro andar. É muito impressionante, mas tem muita gente na rua e há muita gente de todo o Japão que vem aqui porque o Narita-san é um santuário importante do Japão. Então, se vocês vierem ou quiserem vir nesta altura e ver este festival, vocês sem dúvida têm que reservar com quase um ano de antecedência. Este aqui é um dos ryokans. Porque há mais. Normalmente os ryokans aqui já sofreram remodelações, então às vezes têm quartos que são de tatami, outras vezes têm quartos que são com cama, tem opções para tudo. Às vezes mesmo dentro do mesmo grupo há pessoas que preferem ficar no tatami e há pessoas que preferem ficar em camas, então dá para pôr quartos mistos. Quartos mistos ou uma mistura de quartos para o grupo. Esta é uma loja de chá, vão ver, aquilo é chá. Há uma coisa que ficou popular há alguns anos, que foi vocês gravarem o vosso nome nos hashi, nos pauzinhos para comer. Então, esta é uma loja que, se vocês vierem cá e tiverem algum tempo, ou disserem para fazer e voltarem uma hora depois, eles gravam os vossos nomes nos pauzinhos. Estou quase a chegar à parte mais baixa da rua que dá acesso ao Narita-san. Isto é mais um sítio onde eles estão a fazer enguia grelhada e vocês podem ver que já tem fila de pessoas à porta assim que abre, às 10 da manhã. Estas coisas dos snacks e das coisas grelhadas no Japão não é propriamente uma coisa que tenha hora para começar a ser comida. Aliás, no Japão é muito engraçado porque há certas coisas que fecham muito cedo ou têm horas muito específicas para funcionar e depois há outras coisas que é quando as pessoas quiserem. Por exemplo, eu vi no Shinkansen, no comboio, pessoas a tomarem a caixa de almoço, o obento, ou melhor, o ekiben, e a beber cerveja às 9h30 da manhã. Let that sink in. Ok, esta é uma das entradas do Wakamatsu, lá está, desde o século XVIII, em funcionamento. Nem dá para gravar tudo, o edifício é brutal. É um dos ryokans mais emblemáticos da história do Japão. Não há nada a dizer e ficar lá é uma experiência completamente... Ficar aqui é uma experiência completamente mágica. E agora tem uma entrada toda moderna. Melhoraram algumas coisas ao nível da higiene, da segurança e até do conforto dos quartos e da variedade de quartos disponíveis. E fica mesmo à frente do Narita-san. E então os quartos têm vista para um templo do século XVII. Just saying. Ok, eu vou-vos mostrar um bocadinho. Hoje parece que há aqui uma feirinha na entrada.
Adoro os pormenores. Olhem para isto, que lindo! Estes trabalhos de metal. Uau! Então, é muito raro em Tóquio, por exemplo, vocês terem templos tão antigos e tão bem preservados. Mesmo a Asakusa é uma construção que foi feita de novo num sítio de um templo antigo. O Narita-san é bem mais antigo do que isso. Então, depois de passarem aquele portão principal e os dois guardiões, um de cada lado, não é? Já se começa a ver aqui algumas banquinhas a montarem-se. Como é fim de semana, isto vai ser animado. Depois tem a fonte da purificação, aqui. Mais um par de lanternas, uma aqui e outra ali. E a escada para começar a subir. Todas as mães e crianças são iguais em todo o mundo. Isto é uma escadaria. Obviamente vocês vão ouvir uma criança a correr e uma mãe a dizer Yukari, tão só. Yukari. Vocês têm que olhar por estas frestinhas para conseguirem ver o guardião do templo. Vamos ver se eu consigo focar. Aqui mesmo, dentro do próprio portão. É muito, muito impressionante. Está muitíssimo bem preservado, também está coberto, ainda tem alguma policromia e quer dizer, estes rostos rivalizam com os do Todaishi. Vocês teriam que ir a Nara para ver uma coisa equivalente. Excelente trabalho de escultura, muitíssimo dinâmico e expressivo. Mesmo os japoneses têm que se baixar para passar nesta lanterna. Again, metalwork. Uau! Mesmo aqui de baixo. Uau! Conseguem ver? É um dragão. Por isso é que eu estou aqui, porque eu ando do dragão. Os peregrinos e também quem patrocinava este templo costumava deixar ali estes stickers. Por isso é que isto está cheio, cheio, cheio disto. As esculturas mais delicadas estão protegidas com este arame, porque é preciso, porque aqui há muitos pombos, além de corvos e todas outras coisas. Reparem, por exemplo, no motivo das ondas e da tartaruga, sendo tartaruga um símbolo da longevidade. E como as ondas estão destacadas da escultura. Tem altíssimo relevo. Muito, muito impressionante. Imperdível património cultural, a sério, vale mesmo a pena virem aqui. Não é brutal como estas esculturas têm dinamismo? Parece que eles estão a saltar de parede para fora e que há vento que está a puxar o pelo para trás enquanto eles estão a saltar dali para fora. E depois há estas narrativas que vão sendo esculpidas ao longo dos frisos. Já para não falar que como parque também é muito bonito. Vocês vão ver aqui pinheirinhos que parecem bonsais em Ponte Grande. Ok, vou continuar a subir e a mostrar-vos à medida que for subindo.
Este é um dos pagodes mais impressionantes que eu já vi. E para explicar tudo o que está aqui a acontecer tem mesmo que ser em visita guiada. Mas só para dar um cheirinho muito rápido aqui neste vídeo. Então, basicamente o que é um pagode? Um pagode é uma estrutura com vários andares, geralmente em madeira, 3, 5 ou 7, são os números de andares mais comuns. Apesar dos pagodes existirem nos santuários budistas em toda a Ásia, a origem não é realmente do budismo indiano, porque aquilo que existia no budismo indiano era apenas um montinho em cima do local de repouso, vamos chamar de sepultura do próprio Siddhartha Gautama, do próprio Buda. Então, esta ideia de haver um montinho no sítio do seu repouso eterno, depois de ter atingido Nirvana, de certo modo, à medida que ia migrando para a Ásia, foi aumentando de tamanho e começaram-se a fazer torrinhas. Além disso, o número de andares tem uma leitura específica dentro do budismo e dos vários sectos do budismo. E depois isto mesclou-se com as culturas locais e com as tradições locais. Então, por exemplo, do sul da Índia herdou o esquema de cores, da China herdou estas criaturas mitológicas e também uma parte da construção em madeira, que é mais ou menos reminiscente do estilo de construção do período Tang. E obviamente depois no Japão herdou outras características, então há uma mescla de histórias iconográficas e de arquitetura diferentes ao longo da migração, da configuração dos pagodes ao longo da Ásia, não é? Na direção aqui do Extremo Oriente do Japão. Vou aproveitar para filmar aqui este sítio para vos explicar como é que funcionam os omamori, as bolsinhas de proteção, os charms. E como vocês estão a ver, o Narita-sen é enorme, tem muitos edifícios cá dentro, enfim, há muitas coisas para ver cá dentro. Isto é um recinto gigantesco. Mas aqui eles explicam e mostram ali numa foto que eu vou mostrar a seguir. Todos os templos do Japão vão ter assim coisinhas que dizem isto é para a sorte da casa, do lar, de conduzir com segurança, de ter sorte no parto, de ter sorte nos testes, etc. Tipo, captar as más energias que vos previnem de ter sucesso nessas coisas. E depois o que é que se faz com isto? Não guardam. Depois, no final do ano, vocês trazem aqui ao santuário e eles queimam-nos. Fizeram aqui uma fotografia real do ritual, que é basicamente um exorcismo, em que eles queimam essas coisas. Portanto, estas coisas que as pessoas compram aqui, andam com elas, ou levam para casa, ou andam na carteira, conforme o tipo de coisa que adquiriram, e depois passado um ano, normalmente, ou então quando se estragam, se estragarem antes de um ano, trazem ao santuário e depois são queimadas. E é essa a função delas. E aqui automatizaram o processo, porque isto é o Japão, mas automatizaram o processo de outra coisa, que é do omikuji, que é tipo a leitura da sorte. Então a leitura da sorte para o ano está automatizada, porque isto é o Japão e é de ser eficiente. E ter uma máquina, uma vending machine para vos dizer a sorte. Eu acho que este toque é muito Nihon at its best. Agora há ali tamborzinhos naquele lado. Não se podem entrar já agora nos santuários, normalmente, quer vocês ouçam tamborzinhos ou outra coisa, normalmente vocês vêm de fora, mas não entram. Isto não são igrejas, não são espaços para os fiéis entrarem, são espaços para se executarem rituais e os fiéis estão do lado de fora. Se continuarem a subir este montinho, chegam aqui a esta parte. Normalmente é assim. Neste tipo de sítios, se tem escadas, quanto mais vocês subirem, menos gente vocês vão ver. E estes são os edifícios mais antigos. Os originais do século XVII, aqui no Narita-san. A partir do século XVII temos edifícios aqui. Vocês não encontram nada disto, mais uma vez, em Tóquio. Impossível. A cidade de Tóquio foi demasiado afetada por desastres naturais, depois pelo bombardeamento da guerra. Não há nada assim.
Isto é um pilar que tem histórias para contar. Olha o número de remendos que ele já teve. E lá está, as esculturas do período Edo. Este incenso cheira maravilhosamente bem, já agora. O mais impressionante daqui, pelo menos para mim, é o impacto, e eu diria que não é só um impacto visual, é um impacto muito mais profundo que isso. Dependendo das pessoas, no meu caso isso acontece, não tenho problema nenhum de dizê-lo, tem um impacto quase de somatização do que é ver esta espada aqui. Mas lá está, o vídeo não vai transmitir nem metade disso. Ok, eu estava a falar dos edifícios mais antigos que se encontram aqui, que são do século XVII para a frente. Este não é um deles, este é mais recente do que isso. Mas há edifícios aqui do século XX, este é do século XX. E este edifício foi construído no século XX para comemorar os 1000 anos de aniversário deste templo. Portanto, a origem deste templo, antes do seu revamp ou da sua reconstrução durante o período Edo, a origem deste templo é mais de 1000 anos, porque comemorou 1000 anos em 1930 e tal. Portanto, se vocês querem estar num sítio que tem um poder espiritual e que levou milhões de pessoas ao longo de mais de 1000 anos de história a virem aqui com os seus anseios, agradecimentos, lutos, desejos, ou a escolherem este sítio para escolherem um caminho de ascese, um caminho de purificação, e que tem mais de 1000 anos de acumulação disso, venham a Narita-san. Em Tóquio não há nada que remotamente se possa equivaler. Em Tóquio, cidade de Tóquio. Mais escadas. Eu lembrei-me de vir aqui porque eu lembrava-me que o Narita-san tinha esculturas de dragões muito impressionantes e porque este é o ano do dragão e eu quero que o espírito do ano me acompanhe e me dê sorte. Mas vê-los ao vivo é sempre outra coisa. A gente pode se lembrar, tinha dragões muito impressionantes, depois chega cá e continua a ficar in awe. Sobretudo se uma pessoa tem um background de artes e sabe o que é que custa esculpir isto e isto estar assim, tantos séculos depois. É um grande respeito e admiração por estes artistas. Então vocês têm que se aventurar e subir um bocadinho para chegarem a este sítio tão especial. De facto, não é lá em baixo onde está toda a gente. Porque já que isto era o templo principal do budismo esotérico, mas que foi movido aqui para um patamar de cota mais alta. Bem, em geral não é na vida, vocês têm que se aventurar e ir um bocadinho mais longe, senão não encontram o que é preciso. O que é preciso para vocês. Pode não ser o que é que vocês querem encontrar, mas é o que vocês precisam de encontrar. E agora, vamos nos aventurar de uma outra maneira, que é aqui, nos jardinzinhos.
porque eu quero mostrar-vos a vista daquele templo que eu sei, aliás, pagode, que eu sei que é muito bonito aqui do jardim. A última vez que vim aqui estava tudo molhado e escorregadio, é muito mais fácil andar aqui agora. Estão a ver? Já se começa a vislumbrar. Vislumbrar às vezes é mais bonito do que ver. Digam qualquer coisa se vocês concordam com isto. Sabem que há uma palavra japonesa para isto? Komorebi. A luz a passar por entre os espaços das folhas, da vegetação. Komorebi. Foi o nome que eu dei a uma das minhas exposições de fotografia. Estive em Leiria durante algum tempo. Digam lá se não é bonito quando uma coisa começa a aparecer por entre a vegetação. Vocês podem muito facilmente passar uma tarde inteira aqui nestes jardins. Obviamente eu não vou filmar uma tarde inteira, porque é muito relaxante. E é uma coisa que eu nem sequer mostrei, que é, existe uma sala para vocês escreverem caligrafia japonesa. Claro que não filmei, porque estavam lá pessoas a fazer caligrafia. Então, este é um sítio onde vocês podem fazer caligrafia ou escrever as vossas próprias coisas. Por isso é que eu acho que vir aqui a Narita no final de uma viagem vos dá oxigênio para assentar o que acabou de vos acontecer de estar a andar pelo Japão. E acaba por ser uma maneira de vocês encaixarem as experiências da viagem. E agora ficamos aqui com estas lindíssimas, lindíssimas florzinhas que não são sakura, são ume. E é muito raro que as umes estejam a florir ao mesmo tempo que a sakura. Depende um bocado das espécies e até da idade da árvore. Mas enfim, este ano é o ano das coisas raras. Portanto, desfrutem. Eu sinceramente recomendo que vocês venham ao Narita-san. Podem passar aqui uma tarde inteira neste jardim. É sossegado, é tranquilo. Se vierem comigo eu faço a visita guiada, mas se não vierem comigo vocês vão sentir o sítio na mesma. É super acessível antes ou depois de chegarem ao aeroporto. Eu particularmente acho que como final da viagem é uma oportunidade de round up. Se tiverem a sorte de ter bom tempo e poderem vir para aqui, para a parte mesmo do jardim, tragam os vossos blocos de apontamento, escrevam as vossas reflexões. Nós estamos num mindset, quando terminamos uma viagem, que é uma bênção. E qualquer que seja a parte do mundo onde vocês estão, ou para onde vocês foram, e capturem esse kairos, essa oportunidade, e registem, façam sketches, escrevam, qualquer que seja a vossa linguagem. Dancem, se essa for a vossa linguagem expressiva. Vocês estão aqui no jardim, que ninguém quer saber se vocês estão a dançar ou não. Mas capturem essa energia, levem-na com vocês, tornem-na vossa e usem-na depois para o mundo real, para onde vocês vão voltar. Não desperdicem essa oportunidade. Se a viagem acabar quando vocês regressam, Mottainai, é uma grande oportunidade que vocês desperdiçam. Sério, levem essa nova versão de vocês para a vossa vida. That's my take. E ficamos assim. Estou de volta à rua do comércio local e a maior parte dos sítios que servem comida vão começar a servi-la às 11 da manhã e vão ter o último serviço à 1h30. Ficam avisados se quiserem almoçar aqui. Pelo meio, há souvenirzinhos que podem comprar. Muitos dos sítios que vão abrir às 11 já estão com fila
apesar de faltarem 15 minutos para as 11. Também já estão avisados. Então está na hora do almoço, é 12h30. E aqui em Saara eu vim a uma lojinha onde eu já tinha vindo outra vez e acho que é adorável. Eles vendem batata doce à porta, para fora, to go. Vendem daifuku, que é morango fresco. Ichigo daifuku, morango fresco, rodeado de pasta de feijão azuki doce, portanto anko, rodeada por fora de mochi fresco. Tudo feito no dia, to go. Muito bom preço e muito saboroso. Já vamos à parte do restaurante. Também vendem dorayaki, recheado com anko. E vendem agora, porque é época especial, foi o Inamatsuri há pouco tempo, vendem wagashi, como na cerimónia de chá. Um preço muito bom. Pronto, o restaurante propriamente dito é isto. É adorável. Eu só posso trazer-vos cá se vocês forem um grupo pequeno. 6, 8 pessoas no máximo, porque this is all they've got. Existem outras 2 mesas, mas essas eles reservam para clientes habituais japoneses. Faz sentido, ok? A especialidade deles é o nagi, que também é a especialidade desta região, e também tudo o que tem a ver com doces tradicionais. Então eu vou comer o nagi, se calhar vou levar snacks no final, até para os ajudar. O sítio é super fofo. Vocês sentam-se no tatami, têm que tirar os sapatos, obviamente. Venham aqui ajudar esta loja. É muito familiar. Só tem uma senhora e às vezes a mãe dela na cozinha. E eles são muito bons no que fazem. E se vocês quiserem saber mais detalhes, ou virem comigo, digam. Aqui está quentinho. Este é o quentinho. Também é possível comer ao balcão, mas normalmente eles só põem as pessoas a comer ao balcão se o resto estiver cheio. Isto é a mesma casa deles. Portanto, a casa deles é lá para dentro e para cima e o restaurante é aqui em baixo. E ali estão a fazer dango, grelhado na hora. Também é muito bom para levar. E há sempre uma televisão a dar talk shows. Vou para o meu lugarzinho. Cá estou eu a preparar-me para comer coisas boas. Um sítio que ainda por cima é muito bonito. Raramente uma pessoa tem a oportunidade de ver os detalhes destas peças de decoração do Inamatsuri. Tudo isto é feito à mão e normalmente estas peças são várias centenas de euros. Eu cheguei a ver, por exemplo, peças novas, porque as peças vintage ou com história às vezes até são mais caras. Eu cheguei a ver à venda peças novas em que o par, a boneca e o boneco, o par que representa o casal imperial sem acessórios, era à volta de 500 euros. Não sei exatamente, mas qualquer coisa entre 5.000 a 8.000 euros, todo este conjunto. Não é por uma questão de valor, claro, porque são obras de arte. E além disso, fazer estas peças para o Inamatsuri ou para outros festivais mantém os saberes artesanais vivos. Portanto, as pessoas têm que continuar a saber fazer estas peças. Representam a corte no período Heian. Excelente oportunidade de
Se vierem ao Japão durante o final do mês de fevereiro e durante o mês de março, desculpem estar o barulho de rodinhas de hóspedes, mas eu ia dizer, fiquem num hotel que tem uma exposição de Hinamatsuri bonita. Claro que o ideal é vocês irem ver exposições de Hinamatsuri, mas realmente nos hotéis que vocês costumam ter a oportunidade de ver muito mais perto do que o normal. Ok, lá vou eu.